uma urgência da gente estar falando a respeito de congregar, a respeito de ser uma igreja que é amadurecida pela palavra, entende esse lugar de reunião dos santos e consegue ver a importância através do Evangelho. E a gente falou muito isso semana passada, em semana retrasada, e nessa noite eu creio que não será diferente, embora a gente vá usar um outro ângulo aí para perceber a importância da comunhão e a importância da vida que é submetida uns aos outros. Amém? Então é Romanos 16, e assim, eu tenho um enfrentamento muito grande nesse capítulo aqui, porque, gente, tem 26 nomes aqui, os nomes são dificílimos de serem lidos, então vai ser um desafio gigante. Se eu der uma gaguejada aqui, não liga, tá bom? A gente vai ler Romanos capítulo 16, tá bom? Vamos lá? Todos? Quem quer o desafio de ler Romanos 16? Helena? Vamos lá. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meus irmãos, Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo, na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo, também meus parentes Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifenas e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufus, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncre, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez e humildemente nós nos colocamos diante de Ti e submetemos a Tua palavra que está exposta nas Escrituras. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, Senhor. Se o Teu Espírito não agir em nós nessa noite, possivelmente nós não conseguiremos, Senhor. Mas se o Seu Espírito tocar nos nossos corações, se o Teu Espírito derramar sobre nós revelação e sabedoria, nós sairemos daqui tão alimentados, Senhor, tão edificados em Ti, e nós nos submetemos ao Teu Espírito, nos submetemos à liberdade do Teu Espírito nessa noite. Nós amamos o Senhor e Te pedimos, continue a trabalhar no nosso coração a respeito de estarmos reunidos como igreja, de participarmos da comunhão dos santos, entendemos essa importância. Por favor, Jesus, nós queremos tanto
sermos aprofundados e edificados em cada questão a respeito da comunhão, porque existe vida na comunhão, Jesus. Existe vida, a sua vida na comunhão. Então ensina-nos, Deus. Ensina-nos a nos submeter uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem aí deseja ter mais filhos aí, viu vários nomes lindos para colocar em seus filhos. E aí, Thalita, pensou em mudar? Não. Então aqui a gente estamos em Cristo, só podemos participar dessa comunhão porque estamos em Cristo. Porque sem Cristo não existe comunhão. E que a comunhão não nasce no coração do homem, a comunhão nasce aonde? No relacionamento da Trindade. A comunhão tem a ver com a eternidade, irmãos. Então a comunhão transcende tempo e espaço. Porque o Deus trino e eterno vivia em um ambiente de comunhão. A relação entre Pai, Filho e Espírito Santo antes da criação do mundo era uma relação de comunhão. E nós somos chamados para esse lugar, para estarmos em comunhão. E como nós necessitamos do Espírito Santo, do Cristo, do próprio Deus, para a gente viver nesse lugar de maturidade e entendermos em todas as nuances como é importante comungar, como é importante estar reunido como igreja, como é importante a reunião dos santos. E eu disse semana passada que reunião não tem a ver somente com o culto de domingo, porque se você entende que reunião é culto de domingo, você está redondamente enganado, porque reunir com os santos é algo mais profundo, é vida na vida, é estar submetido toda a vida, não somente um culto que dura 1h30 no máximo aos domingos, porque isso é muito raso, é muito pouco, não tem a ver com essa relação que Cristo nos chama a viver. Então a comunhão é fruto da relação desse Deus que é trino, e se eu creio no Evangelho, eu busco comunhão. Foi isso que a gente falou semana passada, porque se eu entendo que a supremacia das promessas, da aliança e do mediador que é Cristo Jesus é infinitamente maior do que a do Antigo Testamento, a evidência é que eu me importo com a comunhão. Se eu entendo que Cristo é um mediador e é eficaz, é perfeito, tudo que fez, tudo que faz, se eu entendo que a aliança que nós temos com Ele ela é eterna, se eu entendo que as promessas são superiores, eu vou participar da comunhão dos santos. A evidência de que eu não entendi a superioridade de todas essas questões, da importância de Cristo como mediador, como aquele que me dá acesso a Deus, é uma só, é não congregar. Não existe crente no Senhor, não existe santo no Senhor que diga eu estou em Cristo, mas eu não congrego. Isso é disruptivo, não tem a ver com a palavra de Deus. Não tem a ver com a palavra de Deus. Alguém que diz que está em Cristo não se importa com comunhão, não aprendeu nada do Evangelho. E ela precisa submeter a sua vida ao Evangelho. Então todas as reuniões que nós temos como igreja, elas são importantes, todas as reuniões formais e informais. Todo chamamento para sentarmos em uma mesa e compartilharmos de Cristo, ele deve ser um anseio no nosso coração. Nosso coração deve ansiar por isso, e partilhar com os irmãos Cristo. E se eu não me importo com isso, se eu coloco questões acima disso, talvez isso é evidência de que eu não entendi o Evangelho, ou talvez é evidência de que eu não sou salvo. E o escritor aos Hebreus vai dizer: não desertem, não desistam de congregar, não desertem como um soldado deserta da guerra. E a gente falou 2 semanas atrás, as 2 semanas passadas, que sozinho e solitário, uma vida solitária, a gente vai perecer. E a gente sempre relacionava algumas questões nas últimas semanas de que como seria difícil o diálogo entre um cristão do século I que entregava a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, porque ele entregava a última gota de sangue, porque ele era morto, porque comungava com os santos, ele era morto porque se reunia, mas mesmo assim ele não deixava de reunir. E a conversa entre esses que do primeiro século entendiam o poder da comunhão, imagina uma conversa desses cristãos com os cristãos do século XXI que por qualquer coisa não congregam.
qualquer coisa preferem estar em casa, de pijama, ou com o ar-condicionado ligado, ou lá, ventiladorzinho ligado, no sofá da sua casa. Enfim, irmãos, Deus está nos chamando para um vínculo mais profundo com a família que Ele te inseriu nessa terra. Amém? Glória a Deus. Deus está te chamando para um vínculo mais profundo de responsabilidade com a família que Ele está te introduzindo aqui nessa terra. Em Cristo, sem Cristo, a família é onde Deus te colocou. É tempo de nós nos responsabilizarmos e nos responsabilizarmos no sentido de entregarmos mais a nossa vida nas relações que nós temos entre nós mesmos. E o que tem a ver, irmãos, esse texto com tudo isso que eu estou dizendo a vocês? A carta aos Romanos, meus irmãos, é a carta mais doutrinária do Novo Testamento. São 16 capítulos muito bem escritos. Paulo, que era uma mente brilhante, no seu tempo, chamado para ser apóstolo dos gentios, ele é usado por Deus tremendamente para pregar com a caneta na mão e seus lábios também, mas com a caneta na mão e falar tanto a respeito do Evangelho. A carta aos Romanos, ela é preciosa demais, meus irmãos. Preciosa demais. Romanos é importante demais. Teólogos importantes, historiadores vão dizer que Romanos é o Evangelho segundo Paulo. A gente tem Marcos, a gente tem Mateus, a gente tem João, a gente tem Lucas. Mas Romanos é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. E é muito importante. Então, você vai pegar do capítulo 1 ao capítulo 15 e você vai ver doutrina, irmãos. Não pegue Romanos para ler com a leitura rápida, porque você não vai entender. Não é exagerar, irmãos. Se a gente pegar o livro de Romanos e expor palavra por palavra, versículo por versículo, aos domingos, a gente vai demorar uns 2 anos para terminar. É muito profundo o livro de Romanos e é muito importante o livro de Romanos para nós. Mas agora, a gente abre o capítulo 16 e a gente está de frente com 26 nomes muito difíceis de falar. É verdade? Então, Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 15, ele gastou a tinta da sua caneta falando muito a respeito do doutrina. Demais da conta. Por vezes a gente precisa ler 10 vezes o mesmo capítulo, o mesmo versículo para entender. É profundo. E agora no capítulo 16, parece que Paulo ele perdeu o rumo do que ele estava escrevendo até aqui. Só que somente parece, irmãos. É uma aparente contradição pensarmos assim. Talvez se você for um leitor entusiasta do livro de Romanos e você está dando a sua vida para estudar o livro de Romanos, aí você estuda o capítulo 1, 2, 3 até o 15, e aí chega no 16, você fala, poxa, estou estudando doutrina até agora. E agora Paulo está saudando irmãos em Cristo Jesus. Parece que Paulo está enchendo linguiça. Parece que o apóstolo Paulo, ele perdeu o rumo do que ele estava escrevendo em Romanos capítulo 16. Parece que não tem nada a ver com tudo que ele tinha dito anteriormente. Podemos dizer, meus irmãos, que tem tudo a ver. Tudo a ver, porque a doutrina do Evangelho vai desaguar na vida de pessoas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem tudo a ver. E aqui nós temos uma aula de fé, porque começa com o Evangelho, mas termina com pessoas. Amém? Começa com o Evangelho e termina em pessoas. Então, se a gente tem uma vida centrada em Deus, nossa vida também deve ser centrada em pessoas. Se você me diz que você tem uma vida centrada em Deus, e acabou o ponto final, não tem uma vírgula aí, complementando o que disse, você também tem uma vida centrada em pessoas, talvez você não entendeu o Evangelho. Porque lembra do que
Hebreus 10 diz: aproximemo-nos do trono da graça. Eu disse semana passada que se nós chegarmos ao trono da graça e encontrarmos somente Deus, possivelmente nós falhamos. Porque quando eu me encontro diante de Deus, nesse trono de graça, eu olho para o lado e eu enxergo o irmão. É o único e vivo caminho. Mas nesse único e vivo caminho eu não só me relaciono com Deus, eu me relaciono com os santos, com os meus irmãos. Então quando eu chego nesse lugar da presença de Deus, eu não estou sozinho. Meus irmãos também estão diante de Deus. Amém?